Recebi essa mensagem de uma seguidora pedindo ajuda sobre o puerpério e toda a dificuldade que ela estava passando no casamento. Depois de 3 gestações, o puerpério não fica mais fácil, só fica diferente. E vamos aprendendo a lidar melhor com ele por saber que ele passa. Tudo passa. Inclusive nesse puerpério, que foi um dos mais difíceis que eu tive, porque aconteceram várias coisas na minha família, eu aprendi que a gente não pode usar a palavra puerpério com os nossos maridos. Essa foi a primeira lição que eu passei para ela. Não necessariamente você precisa levar isso ao pé da letra, mas o que eu quero dizer é que quanto mais a gente fala puerpério e usa palavras que eles não entendem, mais a palavra perde a força. Então vale a pena ressaltar que a gente precisa dizer para os nossos maridos que a gente está cuidando de uma vida que acabou de chegar ao mundo, que é frágil e que toda a nossa atenção, nesse primeiro momento, precisa ir para o bebê, mas que daqui a pouco tudo vai voltar para o eixo e o amor vai ser expandido e redistribuído na relação. O ponto principal deste e-mail que eu mandei para as minhas seguidoras é dizer que os homens, para eles é muito complicado serem esquecidos. A maioria deles vai precisar de muito elogio e validação. Então não adianta a gente ficar reclamando e achando que os homens deveriam entender o que a gente está sentindo, que é normal ter puerpério, que os nossos hormônios estão a mil e que a gente está cansada. A mulher que é sábia, ela precisa direcionar o marido a fazer aquilo que ela quer que o marido faça, até que ele amadureça e entenda qual é o papel dele no mundo. E para isso que a gente aconteça, né, para que isso aconteça, a gente precisa parar de falar as coisas como a gente quer, ou seja, no meu caso eu queria falar puerpério e meu marido não entendia, ele ficava bravo e falava que não era isso, enfim. A gente tem que dizer que o bebê é frágil e que nesse momento o bebê é a nossa prioridade, que a gente ama muito nossos filhos e a gente precisa, nesse momento que eles são pequenininhos, dar atenção mais para eles, mas que daqui a pouco a gente vai conseguir encaixar tudo na rotina e eles vão voltar, né, os nossos maridos, a serem o centro do nosso olhar. Então a gente precisa entender primeiro que existe uma ordem no relacionamento. A ordem no relacionamento é Deus, o esposo, os filhos, o lar e o trabalho. Para os maridos é o trabalho e o lar. Então, quando nasce um bebê, é óbvio que essa ordem vai sair, né? Vai ficar fora de ordem. A gente vai ter que olhar para o bebê antes do marido, porque ele é muito frágil. Até que a gente consiga se acostumar com aquela situação, engrenar a nossa rotina de novo, a gente vai conseguir voltar o olhar para o nosso marido, né? Até mesmo Deus, às vezes, quando o bebê nasce, a gente não consegue ir na missa todo dia, não consegue rezar do jeito que a gente rezava, porque a gente está sem dormir, a gente vai se atrapalhando. Mas tendo isso em mente, a gente consegue reajustar, né, e voltar para a rota. Então, foi esse conselho que eu disse para minha seguidora, né? Eu falei, isso serve para tudo. As brigas no casamento, elas não acontecem porque o que a gente falou estava errado. Elas acontecem porque a gente não sabe falar na forma correta. Então, a gente precisa aprender a se comunicar melhor para que o nosso marido entenda aquilo que a gente está falando, né? Inclusive, eu estou me esforçando para aprender melhor esse ponto. Eu era uma mulher masculina e eu estou, né, cada dia mais feminina, justamente por isso que eu ensino isso na internet. Estou aprendendo a não disputar poder e muitas vezes boca calada. Muitas vezes a gente quer ficar justificando, brigando, defendendo o nosso ponto de vista. Isso não vai resolver. Então, aprenda a usar a palavra que seu marido entende, aprenda a se comunicar melhor, tá? E eu espero que esse e-mail que eu mandei tenha te ajudado a refletir sobre essa mensagem que você está querendo passar na relação, mas que você não está conseguindo porque você está insistindo em fazer ela da forma errada. A gente precisa aprender a falar de uma forma que os homens entendem e que é mais fácil que a gente que está aqui buscando ampliar a nossa consciência faça esse movimento do que eles começarem. Então, nós damos essa direção e aí, a partir da nossa transformação, tudo se transforma, né? Então, eu acredito muito. Quando a gente se transforma, o marido, os filhos, a casa, tudo fica melhor. Faz sentido para você? Um beijo e até o próximo e-mail que eu tô gravando aqui pro YouTube e vou colocar no Spotify também.